Bom dia, que a graça do Senhor seja sobre você que está aqui presencial, que a graça também esteja sobre você que está online conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Que essa manhã nós possamos elevar o nosso coração e a nossa mente a Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Manhã, estou adiantado, manhã onde nós fomos chamados para estar aqui para uma única coisa: adorar a Deus, amém? Só para isso, adorar o nosso Senhor. Eu já queria falar para você, abra o teu coração para aquilo que Deus tem para você nessa manhã, que você não seja roubado por nada, mas que esses minutos que nós teremos na presença do nosso Deus, você possa dar liberdade a Ele, que você possa se relacionar com a palavra dEle nessa manhã, em nome de Jesus. Fala assim para o teu irmão: não fala comigo não, não fala comigo não, não me atrapalha, amém? Eu vim para adorar a Deus. Aí na sua casa a mesma coisa, que você possa se entregar nesses 15 minutos, talvez 10, uma hora, só Deus sabe, vamos ver, estou brincando, vai ser rápido, mas que nós possamos ter de verdade um culto de adoração ao nosso Deus, que a Bíblia fala que Ele tem procurado adoradores, né? E esses adoradores adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores também, eles têm uma característica que é entregar a Deus um culto racional. Então que a gente possa entregar um culto racional. O que é um culto racional? Eu sei o que eu vim fazer aqui, estar em comunhão com meus irmãos para adorar o meu Deus, e em especial essa noite para poder participar da mesa do Senhor. Olha o primeiro... Eu estou adiantado, já falei, estou acelerado hoje. Nessa manhã, estarmos juntos como igreja, participarmos da mesa do Senhor. E falando em mesa, que mesa linda, hein? Olha que chique que está. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Querido, abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Hoje, a gente não está aqui para pedir nada, a gente não está aqui para cobrar nada, a gente não está aqui para impor nada. A gente está aqui só por uma coisa: para adorar o nosso Deus, glorificar o nome dEle, porque Ele proporciona hoje, nessa manhã, a gente poder estar junto aqui como família, para adorar o nome dEle, para se assentar à mesa. E eu creio que será uma manhã onde o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, voltaremos ao centro da vontade dEle. Se você estava meio fora dos caminhos do Senhor, Jesus te trouxe aqui hoje, presencial e online, para nós adorarmos o nome dEle. Enquanto você está abrindo aí, você que trouxe sua Bíblia, abre, se não só acompanhar, daqui a pouquinho a gente vai pôr na tela, João 13, na sua casa a mesma coisa. Deixa eu dar um recadinho, isso, amém. Todas as quartas desse mês, nós estamos tendo aqui na nossa comunidade uma série de mensagens chamada Encontros com Jesus. Quarta-feira foi a primeira, nós falamos sobre o encontro de Dimas com Jesus, foi muito especial. Domingo, quarta agora não será diferente. Cadê a Vitória? Está lá no fundo. A Vitória vai estar nos ministrando, vai ser um tempo muito especial e eu quero convidar você a estar conosco. E no próximo domingo, presta atenção, presta atenção, acho que mais você online, né? Não, todo mundo vai online e presencial. Domingo que vem nós não teremos culto online, domingo que vem nós teremos aquela reunião que nós fazíamos com certa frequência e faz tempo que nós não fazemos, chamado Familiarizando. Então domingo que vem nós vamos tomar todos juntos um café aqui e depois apenas presencial. Pastor, para quem que é essa reunião? É para todos? Não, para todos os membros e voluntários dessa casa. Então você que canta, serve, você que de alguma forma já faz parte da membresia dessa casa, você não é convidado, é convocado a estar conosco, domingo 9h45, então não será um culto, mas será um tempo nosso apenas, para falarmos algumas coisas da obra de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Então não fique de fora, que é muito importante a sua presença aqui conosco, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Todos acharam aí João 13? Deixa eu pôr perto, que a idade chegou, não estou enxergando de longe mais. A gente vai ler do 1 ao 3. Ora,
Antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Agora a gente vai para o versículo 21. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faz depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim daquilo que lhe dissera, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera: compra, que precisamos para a festa, ou lhe ordenara desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, fez o quê? Saiu logo, e era de noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso coração, Pai, para entendermos, Pai, o que é a ceia, para que nós possamos ceiar todas as vezes que nos reunirmos em Teu nome. Queremos colocar esse mês diante do Senhor, queremos pedir, Pai, que a Tua graça se derrame sobre nós, Senhor, que nesse tempo, Pai, que o Senhor nos chamou, Pai, o Senhor nos congregou aqui, estamos congregados em Teu nome, que o Senhor venha se derramar sobre cada um de nós, Pai, que nós sejamos, Senhor, abertos no nosso coração, para entender a importância de estar na mesa, que nós tenhamos um coração, pega isso que nós estamos orando aí, igreja, que nós tenhamos um coração aberto para glorificar o nome de Deus, em todas as coisas, glorificar o nome de Deus. Se você puder, fala isso: Senhor, eu quero em tudo ver a Ti, eu quero em tudo glorificar o Teu nome, eu quero em tudo adorar a Ti, porque só o Senhor é digno de honra, da glória, de louvor, em nome de Jesus, aleluia. Eu queria convidar a igreja a aplaudir ao Senhor bem forte. Eu queria convidar você, com as suas palavras, declara uma palavra de amor aí ao Senhor, na liberdade. Se você desejar, levanta as suas mãos e com as suas palavras começa a adorar o nome dEle, começa a entregar honra a Ele, louvor a Ele, adoração a Ele, que é digno da honra, da glória, do louvor, da majestade. Fala: Jesus, eu te amo, Pai, eu te amo, a Tua graça me alcançou. Aleluia. Sabe por que nós estamos reunidos aqui? Porque a graça dEle nos alcançou. Nós não merecíamos, mas a graça dEle nos alcançou. Nesse texto que nós lemos, nós vemos que estava tudo dentro dos planos do Senhor. O Senhor não é surpreendido por atitudes erradas que eu e você tomamos. O Senhor sabe que eu e você somos passíveis a mentir. Tem mentiroso aqui ou não? Tem traidores aqui ou não? Já diminuiu. Ou só tem santos, homens e mulheres santas aqui? Somos pecadores. Nós desejamos ser santos, mas infelizmente ainda pecamos, mentimos, traímos, erramos. E nesse texto que nós lemos aqui, fala que Jesus sabia, para que o nome do Filho fosse glorificado, para que o nome do Pai, fosse glorificado, era necessário, um dos discípulos iria trair. E a gente vê algo tão lindo, que na hora que Jesus fala isso, no meio da mesa, só para você entender um contexto,
Toda vez que você chama alguém para a tua casa para comer, o clima é de tristeza ou não? Você chama para se alegrar, né? Domingo a gente foi convidado para comer uma feijoada e a gente sentou na mesa e deu risada e conversou, né? Se quiser refazer um convite aí, estamos abertos, glória a Deus, ó, um churrasco hoje, oh Deus, uma costela. Será que está com fome logo cedo? Estava um clima gostoso, todos conversando. Quando a gente fala em ceia, vem esse formato de ceia nosso. Mas pensa que eles estavam ceando, comendo juntos numa mesa, se alegrando, conversando. E de repente naquele clima de alegria, de Oh Jesus. Isso aí, travou minha língua aqui hoje. Esse trem aí que ela falou. Meu Deus. Descontraído, obrigado. Nesse clima descontraído. Fiquei preocupado agora, não sei falar descontraído. Descontrai, eu estou contraído. Nesse clima descontraído, Jesus de repente no meio da mesa, naquele momento onde todos estavam se alimentando, Jesus fala: um de vocês vai me trair. E cria-se aquele clima. Um de vocês vai me trair, porque um de vocês não entendeu o que é me seguir. Um de vocês ainda não entendeu o que é estar na mesa comigo. Você está vendo só um momento de alegria, de comunhão, de comer, de estar do lado dos amigos, mas acima disso tem um plano maior. Necessariamente eu terei que morrer para que o plano de Deus se cumpra. E após a minha morte, como foi prometido, como foi profetizado, como eu já falei, Jesus fala ali, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E na hora que Jesus fala isso naquela mesa, eu acho incrível esse texto, porque a gente não leu ele todo, mas eu te convido a ler depois todo o capítulo 13, a gente vai ver que um a um dos discípulos vão se levantando: Jesus, sou eu que vou trair? A primeira coisa que eu e você precisamos entender nessa manhã, é que nós precisamos estar abertos a arrependimento. Então a primeira coisa para essa manhã, você que está aqui em casa e você que nos acompanha, o Senhor está nos chamando para dias de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, pecados, falhas. Porque comer do pão e beber do cálice não é um ato religioso, mas é um ato de adoração ao nosso Deus. E nós podemos sim comer do pão e beber do cálice, desde que nós venhamos nos arrepender. E sabe o que é arrependimento? É reconhecer: Senhor, eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou errado, mas a Tua graça me alcançou. É o Senhor que pode trazer paz, é o Senhor que pode trazer vida. E a gente vê que é tão lindo esse texto que todos vão se achegando a Jesus: sou eu, mas um é diferente. João chega e coloca a cabecinha dele no peito de Jesus. Isso demonstra o quê? Intimidade. Olha aqui para mim, igreja. O Senhor, Ele está procurando em mim e em você intimidade. O Senhor está procurando em nós intimidade. João se aconchega no conforto, na segurança, na presença do Filho do Homem, e fala: Senhor, esse sou eu por acaso? Senhor, fala para mim, porque eu quero mudar. E por isso que eu comecei nessa manhã falando: não é dia hoje de orar pedindo nada, mas é dia hoje de elevarmos o nosso coração ao nosso Deus, e nos arrependermos do nosso pecado. O desejo de Deus para mim e para você, igreja, é que nós estejamos à mesa, não saiamos da mesa. Talvez você já tenha sido ministrado da seguinte forma: que, olha, você não pode tocar no pão de maneira indigna, né? Paulo fala. E quem não entende esse texto, acha que de maneira indigna é o quê? Eu estou em pecado, então automaticamente eu não posso pegar do pão que representa o corpo de Cristo. Mas essa maneira indigna que Paulo fala não é sobre o pecado, mas essa maneira indigna é sobre o quê? A falta de arrependimento. E quando todos os discípulos chegam diante de Jesus e falam: sou eu, eles estão o quê? Demonstrando arrependimento. Está entendendo, igreja?
E que nessa manhã eu e você possamos demonstrar arrependimento. Que nessa manhã a gente não queira ficar vivendo de aparência. A gente está tão importado com aparência. Só que a aparência engana o outro, engana o vizinho, engana o amigo. E 1 Samuel 27 fala que enquanto o homem olha para o estereótipo, Deus olha para o coração. Nós podemos enganar uns aos outros aqui, mas é o Senhor que conhece o nosso coração. E que hoje o meu coração possa ser um coração arrependido dos pecados. Que hoje o meu coração possa ser um coração de filho que queira agradar o Pai. Eu sei que eu não sou um filho perfeito, mas eu sei que eu sou um filho que deseja me aperfeiçoar, para que eu nunca saia da mesa, eu nunca saia da presença, eu nunca seja alguém que deseja não estar no centro da vontade de Deus. Quando Paulo fala também sobre nos reconciliar, analise o homem a si mesmo, significa reconciliarmos a nossa vida com Deus. E eu quero falar com você nessa manhã: se reconcilie com Deus. Se reconciliar com Deus não é simplesmente voltar a ir à igreja. Volta para a igreja se você está afastado. Mas se reconciliar com Deus é voltar para o propósito dele para você. Eu acredito que se Judas, nesse texto que nós lemos, não tivesse sido religioso, mas ele tivesse se arrependido, eu creio que o Senhor estaria aberto a perdoá-lo e a vida dele recomeçar. Mas ele preferiu viver de aparência para aquele que não olha para a aparência, mas olha para o interior. E o Senhor nos chama nessa manhã para que eu e você venhamos nos reconciliar nele. Ele nos chamou para que nós estejamos na mesa. Estar na mesa não é prêmio. Você pode falar isso? Estar na mesa não é prêmio. Não é o prêmio: olha, esse mês eu não pequei, então eu vou participar. Não. Se até hoje você não estava tranquilo, teoricamente não havia pecado, se você se achou bonzão agora, acabou de pecar, então já era. Todos somos pecadores, todos. E o Senhor não está falando: eu não quero que você venha sujo para a mesa, que você, a sujeira te afaste da mesa. Pelo contrário, venha para a mesa, porque é na mesa que você é limpo. Vamos viajar junto? Quando a gente é criança, a gente aprendeu, e teoricamente agora adultos, nós já sabemos disso. E principalmente em dias de pandemia, não me decepcione, em nome de Jesus. A gente lava a mão para comer, ou pelo menos passa um álcool gel, não é isso que a gente faz? Porque a gente tem que ir limpo para a mesa. Só que para Cristo não, Ele está falando assim: olha, venha do jeito que você está, mas com o coração limpo. Se o teu coração estiver, as tuas mãos são sujas, mas o coração é limpo, eu te quero na mesa. Está pegando isso ou não? Isso é graça. E a graça dele está falando: Alessandro, não se afaste de mim, mas se aproxime de mim. Alessandro, seja sincero comigo. Não é um troféu você comer do meu corpo e beber do meu sangue, mas é relacionamento. E o Senhor está te chamando nessa manhã, e está me chamando nessa manhã, para nós termos relacionamento. E esse relacionamento não pode ser relacionamento apenas superficial, de se assentar à mesa, dar risada, conversar. Mas o Senhor está nos chamando para relacionamento de intimidade, em nome de Jesus. Intimidade, são dias de intimidade. O Senhor está te chamando para ser próximo dEle, não para ser religioso. Hoje a gente estava vindo para a igreja, eu até brinquei com a minha esposa. Falei: olha amor, que diferença ser livre da religião. Que um vizinho tem lá um objeto na porta que representa o Espírito Santo. E eu falei: graças a Deus, nós não somos religiosos, eu não preciso ter algo que representa, porque nós carregamos Ele. Nós somos cheios do Espírito Santo. A gente está indo para a igreja, Ele está com a gente está indo dormir, Ele está indo com a gente, por onde nós formos, aonde nós estivermos, Ele está conosco. Aleluia. Santo é teu nome, Pai. Fala assim para o teu irmão: Deus está te chamando para ser mais simples, e Deus está te chamando para ser mais verdadeiro. Deus está te chamando me chamando para ser mais simples e mais verdadeiro.
Deus está me chamando e chamando você, que está presencial e online, para sermos simples e verdadeiros. Aqueles discípulos, eles foram tão simples. Quando Jesus falou, criou-se aquele climão e todos foram: sou eu, Senhor, se sou, me fala. Mas Judas escolheu o caminho da aparência. E querido, o caminho da aparência leva à morte. Agora, o caminho de arrependimento, de mesa, gera vida, gera relacionamento, gera intimidade. Essa manhã o Senhor nos trouxe aqui para uma manhã de reconciliação. Se reconcilia nele, se reconcilia com a vontade dele, se reconcilia com os sonhos que você tem sonhado, que foi ele que te deu. Se reconcilia com a maturidade. Chega de campanha da bênção, tarde da bênção, não sei o que lá da bênção. Mas que nós tenhamos campanhas em crescimento espiritual. E que essa campanha não dependa de alguém chegar e falar: olha, uma semana da campanha do crescimento. Não, que seja você e Deus. Você é filho de Deus, não é? Sim ou não? E como filho de Deus, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo falando dentro de você. O que Ele deseja para você. Quais os caminhos que eu e você precisamos tomar. Na mesa da reconciliação, a gente precisa se entregar. Viaja comigo aqui, ó. A gente precisa se entregar a Ele mais. E a gente também precisa dar liberdade para que Ele tire coisas de nós. Eu não sou ansioso, eu não sou medroso, eu não sou nervoso, eu não sei. O que está dentro de você que tem atrapalhado você de estar na mesa? E quando eu falo mesa, não é necessariamente essa mesa, mas é a comunhão com o Espírito Santo. Sabe o que me preocupa como pastor nesses dias? Eu ver pessoas falarem assim: pastor, não necessariamente aqui na nossa igreja, mas desde que eu sou pastor e eu conheço de outras igrejas também, pessoas falarem assim: olha, eu estou saindo da igreja porque tem coisas que eu não concordo ali dentro. Querido, tem tanta coisa errada aqui dentro dessa igreja que você nem imagina. E sabe quem é o culpado disso? Sou eu e você. A gente está querendo um lugar perfeito, e esse lugar perfeito só existe o dia que eu e você estivermos ao lado daquele que é perfeito. Hoje eu e você somos imperfeitos. A gente vê, eu me acho até que um pastorzinho mais ou menos, dá para o gasto. Dá para o gasto. Mas vamos olhar para o verdadeiro pastor. Eu sou só um auxiliar de pastor. Vamos olhar para o verdadeiro pastor, que é Jesus. Judas andava com Jesus. Judas andava com Jesus. E ele conseguiu não dar liberdade para o pastor dos pastores. Ele preferiu ser imperfeito do lado do pastor. Então o problema talvez não seja o pastor. O problema talvez não seja a igreja. O problema talvez não seja o casamento. O problema não seja talvez o emprego. Talvez o problema está dentro de nós. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Nessa manhã de reconciliação, nós precisamos pedir para Deus: Deus, tem coisas que tem que sair da minha vida. Não são dias de andar por aparência, mas são dias de sermos filhos do Senhor, de darmos liberdade para que Ele venha nos tratar. Deixa Deus tratar você, porque para onde nós vamos? Eu não sei se você ficou claro esse texto, mas a Bíblia fala que depois que Judas comeu do pão molhado, saiu, naquele momento Satanás se apossou dele. Forte e pesado, né? E vamos lembrar, vamos falar um pouquinho de cargo. Judas tinha um cargo, vários cargos. Ele era um apóstolo, e eu tenho certeza que o chamado de Jesus para os apóstolos não foi aleatório. Veio do Pai para Jesus, e Jesus, vem aqui você, vem aqui você. Ele escolheu 12 para que esses 12 crescessem, multiplicassem, ide e pregai o Evangelho. A gente vê que além do cargo espiritual de apóstolo, ele tinha um cargo especial dentro do ministério de Jesus.
Qual que era o papel de Jesus? Ele cuidava da finança de Jesus. Tanto que a Bíblia fala que quando Jesus falou sobre a traição, sobre molhar o pão no vinho, os outros acharam o quê? Acho que como ele andar com a bolsa, o que é a bolsa? O lugar onde tinha o dinheiro. Acho que Jesus quis dizer, ele vai sair comprar alguma coisa. Ele tinha um ministério espiritual, pega isso aqui. Ele tinha um ministério espiritual e dentro do ministério espiritual ele trabalhava na obra. Aqui tem vários tipos de pessoas, tanto presencial como online. Tem pessoas que apenas vêm à igreja, ouvem uma palavra e vão embora. Mas tem outros que têm ministérios. Tem pessoas aqui que cantam, que dançam, que servem, que pregam, que servem de diversas maneiras. Agora, o que adianta ter um cargo? Esse cara é pastor. Olha, ele é pastor. Ele ter o cargo espiritual, o reconhecimento espiritual, mas não caminhar como alguém que está do lado de Jesus. Por isso que eu estou falando para você hoje, Deus está chamando você, e me chamando também, eu não estou fora disso, Ele está nos chamando, para sermos verdadeiros, porque os verdadeiros comem na mesa, os verdadeiros têm comunhão, os verdadeiros têm relacionamento, os verdadeiros têm, sabe o que? Arrependimento. Querido, não queira ser uma coisa lá fora, uma coisa aqui dentro, você está enganando só você. Agora o Senhor, Ele está nos chamando para que nós venhamos nos reconciliar com Ele. Para onde eu irei? Eu não posso fugir dEle, porque Ele habita em mim. Foi o que eu falei, a vizinha tem lá um objeto que representa o Espírito Santo. Eu não sei se o Espírito Santo está nela ou não, mas na porta tem um objeto. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. E eu preciso ser verdadeiro comigo e com o Espírito Santo. Ele não morreu em vão por mim. Ele tem um chamado para mim. E Ele me quer na mesa. Às vezes a gente está tão preocupado, mas puxa, se eu for para a igreja, se eu me envolver com as coisas da igreja, eu vou virar crente. Quem já teve medo de ser crente aqui? Levanta a mão. Só eu? Tem vários. O que vão pensar de mim se eu virar crente? Eu já falei isso, eu comecei a ir na igreja, e eu gostava de ir na igreja, mas eu tinha vergonha que soubessem que eu ia para a igreja. Então eu era o crente camuflado, eu era, como chama aquele bichinho lá? Eu era um camaleão. Agente secreto do Espírito Santo. E eu sempre ia de mochila para a igreja, porque na mochila ninguém sabia que tinha uma Bíblia dentro. Só que sei lá que cargas d'água aqui que aconteceu um dia, eu esqueci a bendita da mochila. Daí adivinha o que aconteceu? Estou eu no terminal com uma Bíblia tijolona, maior que essa aqui, debaixo do braço. E assim, que ninguém me veja, que ninguém me veja. E eu escuto do outro lado do terminal: ô bozão, paz de Deus, irmão. Só que não era alguém da igreja, era amigos do passado tirando uma onda comigo. Eu falei, meu Deus, que vergonha. E comecei a queimar, minha cara começou a queimar de vergonha. O que vão pensar de mim? Eu virei irmão. E na hora que o rapaz gritou e falou isso, o Espírito Santo já na hora, já me catou pela orelha. Mas e aí, o que você é? O que você está indo fazer na igreja, me buscar? O que eu estou fazendo na tua igreja? O que você está fazendo, filho? E daí começou, eu falei, peraí, quer saber de uma coisa? Eu tenho que ter orgulho. Glória a Deus que eu tenho a possibilidade de andar com uma Bíblia na mão. Glória a Deus que eu tenho a possibilidade de ir para a casa de Deus, ouvir uma palavra. Glória a Deus que tem um homem de Deus, um pastor, que Deus colocou na minha vida, para poder falar do amor dEle, para poder falar daquilo que Ele tem para mim. Glória a Deus que nesse dia, nessa manhã que aconteceu isso, eu estava indo para um culto de, Escola Bíblica Dominical. Eu estava numa fase de formação para conhecer quem era Jesus, para poder me batizar. E naquele dia eu entendi, o Senhor me chamou para ser filho dEle. E um filho, ele precisa parecer com o pai.
O filho tem que ter a cara do pai, o filho fala como pai, o filho age como pai. E depois dessa experiência do Bozão irmão, varão valoroso do fogo, aleluia, eu comecei a mudar e falar do amor dele, me arrepender dos meus pecados e falar do amor dele. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos elegeu, o Senhor nos amou primeiro. Senhor Deus, nós oramos agora nessa manhã, Pai, abrimos o nosso coração. Igreja, eu te convido, abre teu coração. Nós abrimos o nosso coração, Pai, e pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus. Eu não quero, Pai, viver mais de aparência. Eu não quero, Senhor Deus, estar num lugar onde é derramado palavra, onde é derramado vida. Eu não quero ser cheio do Espírito Santo, mas enganar a mim, enganar a pessoas. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero ser como os discípulos, Pai, que correram um a um e foram: Senhor, sou eu, sou eu. Eu quero ser como João, Pai, que vai correndo, coloca a cabeça no teu peito e fala: Senhor, por um acaso esse cara sou eu, Pai? Senhor, se sou eu, estou aqui, eu me arrependo. Eu não quero ir para a mesa de qualquer jeito, Pai. Eu não quero ser religioso, mas eu quero ser filho. Eu quero poder me alegrar todas as vezes que nós tivermos a oportunidade nessa casa de estarmos juntos na mesa. Eu quero estar nessa mesa. Eu sou pecador, sim, eu erro muito, eu falho demais, eu tenho um monte de defeitos, mas eu tenho algo que é maior que tudo isso. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus na minha vida, e isso significa que a graça dele é sobre mim. A graça dele me alcançou, o amor dele me alcançou. Aleluia. Deus não me chamou para ter informação de Jesus, mas Deus me chamou para experimentar Jesus. Deus não te chamou para você ter informação sobre Jesus, quem é Jesus, o que Jesus faz, mas você foi chamado para experimentar Jesus, caminhar com Jesus, viver Jesus. Aleluia. Sonhar, caminhar, viver intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus.